Até agora, a gente só viu search problems em que havia apenas um agente atuando no ambiente, né? Nos nossos exemplos, eu queria encontrar um jeito para conseguir ordenar um quebra-cabeça de 15 peças, eu queria encontrar o menor caminho para percorrer um labirinto, eu queria, utilizando um GPS, encontrar a melhor rota para sair do ponto A e chegar até um ponto B. No entanto, existem cenários em que vai haver mais de um agente atuando no mesmo ambiente. E um dos exemplos mais comuns é quando há um agente adversário, como por exemplo, num jogo competitivo. E a isso a gente vai dar o nome de Adversarial Search. Então vamos ver agora esse exemplo simples aqui do jogo da velha. No jogo da velha a gente tem dois jogadores, dois competidores, que têm objetivos opostos, né? Cada um quer ganhar e por consequência cada um quer que o outro perca. No jogo da velha, como você já deve saber, o objetivo é fechar uma linha na horizontal, na vertical ou na diagonal com os mesmos símbolos, círculo ou X. Vamos ver como seria um exemplo de um jogo na prática. Supondo que o X comece, ele poderia começar colocando um X aqui no meio. Agora seria a vez do jogador do círculo, ele poderia colocar o círculo aqui em cima. Supondo que a gente está jogando da melhor forma possível, de uma forma ótima, uma das opções que o X teria agora para jogar poderia ser essa aqui. E agora o círculo teria apenas uma opção a fazer, né? Nesse caso, se ele não colocar aqui, o jogador X vai ganhar. Então é preciso que ele faça essa jogada. Mas agora o jogador X deveria jogar aqui, na direita. E você já pode observar que, independentemente de qual seja a próxima jogada do jogador círculo, X vai acabar ganhando esse jogo, porque ele pode fechar aqui na horizontal e se ele jogar aqui, ele fecha aqui na vertical. Então vamos supor que o jogador do círculo jogou aqui na esquerda, X agora pode jogar lá do lado inferior direito e ganhar o jogo. Vocês podem observar que tudo que a gente viu até agora é bem parecido com o que a gente já tinha visto, né? A gente tem estados aqui no nosso ambiente em que a gente pode aplicar ações possíveis e dessas ações resultam outros estados, só que agora a gente tem um pequeno detalhe de diferença. Cada ação que eu realizo, um adversário vai realizar uma ação oposta. Ou seja, enquanto eu tento chegar a um objetivo, o meu adversário vai tentar me impedir de chegar a esse objetivo. E para resolver esse tipo de search problem, esse adversarial problem, a gente vai utilizar o algoritmo Minimax. O Minimax é um algoritmo que vai se adequar muito bem ao tipo de problema que a gente está tentando resolver agora, que é esse jogo determinístico em que um jogador joga, depois o outro joga, e assim sucessivamente. Mas primeiro a gente precisa pensar em como representar as variáveis do jogo. Primeiro vamos começar pensando nos resultados. Quais são os resultados possíveis que a gente tem no jogo da velha? Ou o X pode ganhar, ou o círculo pode ganhar, ou pode haver um empate. Assim, se for o caso de o X ganhar, a gente vai dizer que esse resultado vale 1. Se for o caso do círculo ganhar, a gente vai dizer que esse resultado vale menos 1. E se for o caso de empate, a gente vai dizer que esse resultado é 0. Dessa forma, a gente pode dizer que o jogador X ele sempre vai querer maximizar a pontuação, sempre buscando aqui nesse caso o 1, enquanto o jogador círculo ele vai querer minimizar a pontuação, sempre buscando aqui o menos 1. Daí o nome Minimax. Nesse caso o X vai ser o jogador Max, que quer maximizar a pontuação, e o jogador círculo vai ser o jogador Min, que quer minimizar a pontuação. De novo, o jogador X ele sempre vai buscar esse resultado quando o resultado for 1. Se esse resultado não for possível, ele vai preferir esse aqui, que é o empate, resultado 0. Da mesma forma, o jogador círculo vai sempre buscar esse resultado menos 1, sempre querendo minimizar a pontuação. Se esse resultado não for possível, ele vai procurar esse resultado aqui, o resultado 0. E para traduzir esse jogo em código, a gente vai precisar de alguns elementos adicionais. O primeiro, a gente já conhece, que é o nosso estado inicial, que a gente vai representar por S0. A gente vai ter agora uma função player, que vai receber um estado S e vai retornar de qual jogador é a vez naquele estado S. Então, essa função ela vai analisar o estado atual e vai dizer se é a vez do jogador X ou é a vez do jogador círculo. A gente vai ter a função actions, que vai receber um estado
e vai retornar as possíveis ações naquele estado. A gente vai ter o nosso modelo de transição representado aí pela função result, que vai receber um estado S e uma ação A, e vai retornar o estado resultante dessa ação que foi aplicada ao estado anterior. A gente vai ter também a função terminal, que vai receber um estado S e vai verificar se esse estado S é um estado terminal. Ou seja, vai verificar se o jogo acabou, se X ganhou, se o círculo ganhou ou se foi empate. E para isso a gente vai ter essa função utilitária, que também vai receber esse estado e vai calcular esse valor numérico, se 1, menos 1 ou 0. No jogo da velha, como vocês sabem, o estado inicial é esse aqui, o tabuleiro completamente vazio. Passando esse estado inicial, a função player, assumindo que o jogador X seja o primeiro a jogar, essa função vai retornar que agora é a vez do jogador X. Supondo que o jogador X fez essa jogada aqui, passando esse estado agora para a nossa função player, ela vai retornar que agora é a vez do jogador círculo. Então é isso que a nossa função player faz. Ela vai dizer de quem é a vez de jogar. A função actions é semelhante àquela função que a gente já viu anteriormente. E ela vai pegar um estado S e vai retornar para a gente o conjunto de ações possíveis nesse estado. Então, supondo que a gente tem esse estado aqui, se a gente passar esse estado como argumento para a nossa função actions, a gente vai ter um conjunto com duas possíveis ações. Essa ação aqui, colocar o círculo aqui em cima, e essa ação aqui, colocar o círculo aqui embaixo. Como a gente está trabalhando com estados e com ações aplicadas a esses estados, a gente vai ter o nosso modelo de transição representado aqui pela função result. Então, a função result vai receber um estado S e uma ação A e vai retornar para a gente o estado resultante dessa ação A aplicada no estado S. Então, supondo que a gente tem esse estado aqui, e a gente vai passar esse estado como entrada para a nossa função result e também a ação aplicada a esse estado. E como consequência, a gente vai ter como resultado esse estado resultante aqui. Quando a gente olha, né, parece óbvio que se eu colocar o círculo aqui, eu vou ter esse resultado aqui, mas lembre-se, o computador não sabe como jogar jogo da velha. É preciso que a gente ensine para a nossa IA as regras do jogo, como ela deve se comportar para conseguir atingir o resultado que a gente espera. Assim, além de ensinar a nossa IA as regras do jogo, a gente precisa que ela também saiba quando é que o jogo termina. E para isso, a gente vai utilizar a nossa função terminal, que também vai receber um estado S. Então, se a gente passar aqui esse estado para a nossa função terminal, um estado em que o jogo ainda não terminou, tendo esse estado como entrada, a nossa função terminal vai dar como saída false, dizendo que o jogo ainda não terminou. Por sua vez, se a gente tiver um estado como esse aqui, em que obviamente o jogo terminou, porque x ganhou, se a gente passar esse estado como entrada para a nossa função, ela vai dar como saída true, dizendo que o jogo acabou. Mas, além de saber que o jogo terminou, a gente também precisa saber quem foi o vencedor. Então, para isso, a gente precisa da nossa função utility, que também vai receber um estado S, e supondo que a gente tem esse estado aí, em que x foi o vencedor, passando como entrada para a nossa função utility, ela vai retornar 1, como a gente definiu lá no começo, que o jogador X ele tenta maximizar o seu resultado. Então, se ele ganhar, o resultado vai ser 1. Por sua vez, nesse cenário aqui, em que o círculo ganhou, se a gente passar como entrada esse estado para a nossa função utility, a gente vai receber como resultado menos 1, como a gente também definiu lá no começo, que o min player seria o círculo, ou seja, ele tentaria minimizar a pontuação. E se a gente passasse para a nossa função utility um estado em que nenhum dos dois, nem o x nem o círculo, tenham ganhado, mas ainda assim o jogo tenha acabado, ele vai retornar para a gente o valor 0. Desse modo, dado esse estado terminal aqui, a nossa IA já seria capaz de calcular a pontuação e saber quem foi o vencedor. Então você já pode saber qual é a pontuação, 1. Então x foi o vencedor, o nosso max player. No entanto, a gente precisa que a nossa IA seja capaz de calcular os possíveis resultados antes que a gente chegue no estado terminal, ou seja, antes que o jogo termine. Assim, supondo que a gente tenha esse estado aqui. Não é um estado terminal, nem x, nem o círculo ganhou, e nem houve empate. Então é a vez de algum jogador. Que jogador é esse? A gente sabe utilizando a nossa função player. Nesse caso,
é a vez do jogador círculo. Como a gente definiu no começo, o jogador círculo é o nosso min player, ou seja, aquele jogador que quer minimizar a pontuação. E nesse estado atual, ele tem duas ações possíveis. Ou ele joga aqui, ou ele joga aqui. E esses seriam os possíveis estados resultantes, dependendo da jogada que ele fizesse. Só que agora é que a gente vai começar a ver qual a lógica do algoritmo Minimax. Nessa situação, a nossa IA ela vai se colocar no lugar do oponente. Como era a vez do círculo, se ela jogar em cima, aqui no canto superior esquerdo, ou se ela jogar aqui no meio embaixo, a próxima jogada vai ser do jogador X. E o jogador X, como a gente sabe, é o nosso max player, ou seja, é aquele que quer maximizar a pontuação. Assim, a nossa IA agora vai avaliar esses estados aqui como se fosse o jogador X, o jogador que quer maximizar a pontuação. Então, entre esses dois estados, qual seria a melhor ação para o jogador X? Nesse estado aqui, só tem uma opção possível para o jogador X, que é colocar o X aqui no meio e embaixo, resultando nesse estado terminal aqui, em que X seria o vencedor. E a nossa função utility daria como resultado o valor 1. Dessa forma, esse nosso estado anterior aqui também teria o valor 1. Por sua vez, nesse outro estado aqui, também só há uma ação possível para o jogador X, que é colocar o X aqui no canto superior esquerdo, que resultaria nesse estado terminal aqui, em que não haveria vencedores, e teria um valor igual a 0. Então esse estado anterior também valeria 0. Como é a vez aqui do nosso jogador círculo, e ele é o min player, é aquele que quer minimizar a pontuação do jogo, qual dessas duas jogadas seria melhor para o jogador círculo? Aquela que vai ter um resultado 1 ou aquela que vai ter o resultado 0? Como ele quer minimizar, a melhor jogada seria essa aqui da direita, que vai ter o resultado 0, ou seja, um empate. Retrocedendo aqui uma jogada, o estado do slide anterior era esse aqui. Se a gente retroceder, a gente vai voltar para um estado em que a vez era do jogador X, e nesse caso a gente vai ter 3 possíveis ações. E se a gente utilizar a lógica do Minimax e avaliar todas essas possíveis ações, a gente vai chegar a 3 resultados distintos. Um que vai ter o valor 0, um que vai ter o valor menos 1 e outro que vai ter o valor 1. Como o jogador X é o max player, é aquele que quer maximizar a pontuação, qual dessas 3 ações ele deveria tomar? Aqui vai dar um resultado 0, aqui vai dar um resultado menos 1 ou aqui vai dar um resultado 1. Obviamente ele vai escolher essa aqui que vai dar o resultado 1, ou seja, o maior resultado entre os resultados possíveis. Então essa é a lógica do Minimax. Ele vai avaliar cada jogada de cada jogador e os seus possíveis resultados até que ele chegue a um estado terminal e vai definir o valor resultante desses caminhos, escolhendo assim o que melhor adequa ao seu objetivo. Se ele for o max player, vai escolher o resultado que tem o maior valor. Se ele for o min player, vai escolher o resultado que tem o menor valor. Vamos simplificar esse diagrama para a gente entender melhor como é que funciona essa árvore de decisão. Aqui, esse triângulo verde apontando para cima, a gente vai dizer que é o nosso max player, e esse triângulo vermelho apontando para baixo, a gente vai dizer que é o nosso min player. Isso é uma generalização, a gente não está mais restrito ao exemplo do jogo da velha, aqui poderia ser qualquer jogo do mesmo estilo, como xadrez, dama ou qualquer outro jogo de turnos alternados. E aqui eu já tenho o resultado das minhas escolhas, das minhas ações, e eu sendo o max player, o que é que eu vou querer? Maximizar o meu resultado. Então, entre as 3 opções possíveis aqui, qual é a que tem um resultado maior? 9. Então, seria a escolha que eu faria. Aumentando aqui as minhas possibilidades, e dessa vez, sendo a vez do min player, lembre-se que diante das opções possíveis, a nossa IA vai se colocar no lugar do oponente e avaliar as opções possíveis que o oponente tem e assumindo que ele vai jogar da maneira mais otimizada. Assim, o nosso min player, fazendo essa ação, ele vai avaliar qual será a opção escolhida pelo max player. E nesse caso, o max player quer maximizar os seus resultados. Dentre as escolhas possíveis aqui, qual a maior? 9. Agora, o nosso min player teria que avaliar a outra ação possível, que seria essa aqui. E ao se colocar no lugar do max player,
ele iria chegar à conclusão que o max player iria escolher o valor 8. Agora o min player pode fazer uma decisão informada e escolher a opção que minimiza o resultado. Então, entre 9 e 8, qual opção ele escolheria? 8. De novo, a lógica por trás do minimax é que a nossa IA ela avalie todas as suas ações possíveis e, a partir daí, ela se coloque no lugar do oponente, avaliando as ações que ele tem e assumindo que ele vai sempre fazer uma jogada ótima, para que então ela possa fazer a melhor escolha entre todos os caminhos possíveis. Agora que a gente já entendeu um pouco a lógica por trás do minimax, vamos tentar transformar em pseudocódigo essa lógica. Primeiro a gente precisa estabelecer que, dado um estado S, o nosso max player ele deve escolher a ação A entre todas as ações possíveis, que vai ser resultado da nossa função actions, que produz o maior valor entre os resultados dessa função minValue, que vai avaliar o estado resultante dessa ação tomada. Em outras palavras, o nosso max player ele vai avaliar todas as ações que ele pode tomar, se colocar no lugar do oponente e avaliar todas as ações que o oponente pode tomar, assumindo que ele vai tomar sempre a melhor ação. E a partir desse resultado, ele vai escolher a ação que vai gerar o maior resultado para ele. Já o min player vai ter a mesma lógica, só que em vez de escolher o maior resultado, ele vai escolher o menor resultado. Então ele vai avaliar também todas as possíveis ações que ele pode tomar, vai se colocar no lugar do oponente, avaliar todas as ações que o oponente pode tomar, e entre esses resultados ele vai escolher a opção que gere o menor resultado possível. Dito isso, a única coisa que a gente precisa saber agora é como definir a nossa função minValue e a nossa função maxValue. Assim, a nossa função maxValue ela vai receber um estado, e a primeira coisa que a gente precisa verificar é se esse é um estado terminal, ou seja, se o jogo terminou. Então, se ele for um estado terminal, a única coisa que eu quero saber é qual foi o resultado. Se X ganhou, se o círculo ganhou ou se foi empate. Se o jogo não acabou, eu vou querer fazer toda aquela verificação que a gente acabou de ver. E para isso, eu vou utilizar uma variável auxiliar, v, que vai ser a variável que vai armazenar o meu value, o meu valor. E por um formalismo matemático, a gente vai dizer que ela vai inicializar com o valor menos infinito. Isso é para garantir que desde a primeira verificação, qualquer valor que eu tenha como resultado seja um valor maior do que menos infinito. Isso seria o equivalente a inicializar a variável v com o primeiro valor verificado. Mas por um formalismo, a gente diz que ela é inicializada com menos infinito. Depois a gente vai fazer um loop percorrendo cada ação desse meu conjunto de ações possíveis, e para cada ação dessa eu vou submeter a minha função result, que vai gerar o meu estado resultante, o meu modelo de transição, e esse resultado eu vou passar como entrada para a função minValue, e é exatamente esse processo que vai verificar qual o resultado das ações possíveis que o meu oponente pode tomar. Como o minValue é a função associada ao minPlayer, ela vai retornar o menor resultado possível. E com isso eu vou comparar esse resultado com o valor atual da minha variável v e escolher entre eles o maior entre os dois. Então, se esse resultado for maior que v, eu atualizo a minha variável. Se ele for menor ou igual, v vai continuar igual. E no fim, eu retorno o valor de v. Já a função minValue vai ter a mesma lógica, só vai inverter o objetivo. Em vez de eu querer o maior resultado, eu vou buscar o menor resultado. Então, no começo a gente vai fazer aquela mesma verificação para ver se o jogo acabou. Se o jogo acabou, eu vou retornar apenas o resultado do jogo para saber quem ganhou. Se não, eu vou inicializar a minha variável v e agora ela vai ser inicializada com o valor infinito. Por que o valor infinito? Para garantir que na primeira verificação, como eu estou procurando o menor valor, qualquer valor que a gente tenha como resultado seja menor do que o infinito. De novo, isso seria o equivalente a dizer que na primeira verificação, v vai assumir o primeiro valor. Mas por formalismo a gente diz que v é inicializado com infinito. Depois eu vou também percorrer todas as ações possíveis no meu conjunto de ações, me colocar no lugar do oponente e avaliar todas as ações possíveis dele também. Nesse caso, como eu sou o min player, eu vou me colocar no lugar do max player.
E aqui, em vez de eu usar a função minValue, eu vou usar a função maxValue, que vai me retornar o maior resultado entre todas as opções possíveis. E eu vou comparar esse maior resultado com o meu V. E agora eu vou escolher o menor resultado. Ou seja, se esse resultado aqui for menor que o meu V, eu vou atualizar a minha variável V. Se ele for maior ou igual, V fica do jeito que está. E no final, eu retorno V. Então, esse é o pseudocódigo do Minimax, né? É assim que a nossa IA consegue escolher a melhor jogada, utilizando essas duas funções, a maxValue e a minValue, recursivamente. Né? A maxValue utiliza a minValue e a minValue, por sua vez, utiliza a maxValue, até que ela chegue a um estado terminal e retorne o valor resultante daquele determinado estado. Por hoje é só, aguardo você na próxima aula.